Bom, nós chegamos em Cascavel, daí falam. Chegamos em Cascavel em 3 de abril de 1956. Eu já tinha alugado uma casa de madeira, que era um antigo correio. Meu nome é José Remy Piet, ou Pit, porque através de um locutor de rádio fazer propaganda da relojoaria, ele começou a botar um acento no E, Piet, Piet, e ficou. Fora de Cascavel é Pit. Pit? Pit. Então nós chegamos aqui, já abrimos no dia seguinte a relojoaria, pequena, tinha oficina nem completa ainda, mas começamos a trabalhar. Dia 3 de abril. Dia 30 de junho, nós formamos o Centro Espírita Paz, Amor e Luz. E passou uma semana, a notícia andou na cidade, era uma vila, pequena vila, um sacerdote começou a falar mal do espiritismo, aquele espírita do demônio, né, como era antigamente chamado, e daí o vizinho chegou e disse assim, me larga do espiritismo, senão você não vai crescer aqui, você vai ter que ir embora. Aí eu digo, não, Vitoldo, eu vou crescer, porque alguém que foi assistir à missa conhece o espiritismo e às vezes não. Amanhã eu vou ter cliente na relojoaria. Foi certo aquilo, no dia seguinte apareceu 1, 2, 3, e aí começamos a crescer. Aí um dia eu atravessei a rua, a Avenida Brasil, e esperei o padre, fiquei de costa, o padre tinha que descer daqui para baixo. Ele era de bicicleta, aquela saia preta, né? E aí eu fiquei de costa para ele, ele parou para falar com o vizinho, que ele sempre fazia aquilo. E quando eu me virei, que ele me viu, eu digo, padre, quantas religiões tem em Cascavel? Só tem 3. Não, é 4. Porque o espiritismo também é religião. Não, o espiritismo é do demônio. Mas eu conversando com ele, e ele aceitou, então, não falar mal mais de nós aqui. Mas então, na relojoaria, nós fabricava joia, consertava relógio, fazia de tudo no ramo. Passados os anos, nós abrimos uma relojoaria aqui onde está esse prédio hoje, que era o antigo Pinho Eterno. E mais tarde nós acabamos comprando ele. E aí deu a lei do vereador para abrir, porque a parte de 7 de setembro para cima era 60 metros, aqui para baixo 30. E ele queria que passasse a Avenida Brasília aqui no centro. Aí aprovaram uma lei, me desapropriaram, me pagaram, aí foi um rolo para me pagarem, né, o valor. Porque o valor deram 10% do imposto que eu pagava. Bom, aí desapropriamos, eu construí daí esse prédio aqui. E quando a desapropriação era imediato, sair demolição do prédio. Aí entrou, era com o prefeito Mion. Aí entrou o doutor Reinhardt, hoje tem um filho dele que mora aqui, o Dilão Reinhardt. Aí eu acertei com ele de receber aquele pouquinho de dinheiro, mas a metade já ficou para eles, porque passou o asfalto. Então já paguei o asfalto em dia e esqueci da bronca ali. Aí nós temos, no decorrer dos anos, construímos o prédio, demorou para construir, eu aluguei para um colégio, o prédio que não tinha dinheiro para terminar, né? Que colégio que é? O colégio Rio Branco. Depois veio o colégio, alugaram para outro, depois alugaram para outro. Foram vendendo, e eu fui deixando vender. E no fim teve que pedir despejo. Mas daí
Em seguida, quando eu estava fora do ramo de joalheria, eu abri a livraria Arcádia. Eu era distribuidor de todas as revistas, jornais. Eu tive uma livraria Arcádia. E assim foi nossa vida. Tivemos 6 filhos. Hoje temos 16 netos, né? 16 netos, 11 bis. 11 bis. Tudo homem. Todos homens. Nenhum para me fazer vestidinho de rendinha e fita. A vida foi assim, muito boa. Como que foi as fases Da avenida toda. Depois a Neuza vai ver uma fotografia da casa de madeira construída pelo Marechal Rondão. Que ele puxou a linha telegráfica. E ainda nós conhecemos, eles cortavam um galho de cedro, porque tem uma lei lá dos índios. Eles cortam um galho de cedro, plantam ele, se ele brotar, eles ficam ali, se não brotar, eles vão embora. Então o Marechal Rondon colocou, tinha muito cedro, a maioria deles era cedro. Aí tinha uma barra de vigote em cima, tinha mais de 30 fios, que via para Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra e seguia para Mato Grosso, a linha telegráfica. Então é interessante esses dados na construção de Cascavel. Da avenida que o senhor vai falar também, 277. O senhor lembra de alguns fatos que ocorreram na avenida? Por exemplo, passava a boiada aqui? O senhor lembra Bom, disso? a boiada aqui era jipe. Tinha mais jipe do que boi. Bom, aí o que tinha carro aqui, não passava, que era barro, né? como joalheiro, né, começou as corridas de automóvel, né? Então era saída ali em frente da igreja, aí ia até a Praça Getúlio Vargas, Paraná, Rua Paraná, e lá subia na Avenida Brasília e ia até, não sei, não me lembro a altura. Isso foi a primeira pista de corrida. Então eu, como joalheiro, eu comprei relógios de cronometragem. Eu fiz as placas. Cada um controlava a corrida de 4 carros. Cada vez que eles passavam, apertavam um botão. Então ali começou as corridas de automóvel. Depois mudamos a rua. Pegava aqui o Parque São Paulo, ia até Cemitério. daqui a Pia, hein? Até o cemitério. Hã? Não ia até o cemitério daí? Ia até o cemitério, lá voltava e fazia o circo. Depois que surgiu o autódromo. Primeiro foi nessas pistas, né? 2 pistas em Cascavel. E de kart, vocês lembram? Não, na Carpa eu não participei. Mas as corridas começaram em Por aqui, 66, mais ou menos. Né? Nas Aí ruas. saiu uma acho que mais ou comissão, menos. um piloto, comprar uma área para a construção do autódromo. Aí construímos o autódromo ali. Eu fui tesoureiro durante 25 anos, de todas essas brigas, prefeitura, queria tomar. E estamos aí, ainda temos alguma coisa para acertar, não com a prefeitura, porque nós doamos para a prefeitura, eram 40 alqueires, parece que deu 30 e poucos alqueires, e a frente do autódromo ficou para os acionistas, quem queria comprar as ações. Quem tinha as ações, né? Casamos em Foz, ficamos lá ainda até dia 3 de abril, aí viemos morar em Cascavel. O Remy tinha vindo antes para arrumar casa, né? Chegou aqui, foi feliz na primeira, porque nem rodoviária não tinha na época, né? O ônibus parava ali no não é prédio, era um casarão que tinha, né, do Luquezzi, né? Chamado uma casa comercial. Comercial Oeste. Copal, né? Cepal. Copa.
Copal, isso. Copal. Aí andou meia quadra e já encontrou uma casa para alugar, que já era relojaria também, tinha tido uma relojaria do Schuster antes. Aí nós ficamos, esse período nosso aqui em Cascavel, nós tivemos nossos filhos que nasceram todos. Tá falando né, da eleição. Nós chegamos aqui então na segunda eleição e quando para fazer o título eu não tinha idade ainda, até me aumentaram a minha idade para poder, não tinha 18 anos, né, fazer o título. Mas já votei na primeira eleição de Cascavel, nós votamos. E aí os filhos nasceram todos aqui, temos 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, né, que também estão envolvidos em alguma coisa da cidade. Um é professor, trabalha na PP, o outro é engenheiro. As 2 filhas estão fora aqui de Cascavel, né? E assim fomos levando, né? Tenho muita gratidão por Cascavel, tentamos sair já umas 2 vezes, quando chegou na época de faculdade dos filhos. Aqui em Curitiba. Estava fazendo cursinhos em Curitiba. Aí acabou não dando certo a nossa ida a Curitiba, ficamos aqui. Daí os filhos eram, a mais velha estudou em Curitiba, os outros estudaram aqui, nessas alturas já tinha. Não era Unioeste, era qualquer. Festival, né? Aí eles estudaram ali e estão aí todos trabalhando também para si e para também a cidade, todo mundo colaborou alguma coisa com a cidade. E eu acho assim que tenho que agradecer realmente a Deus, porque para mim essa cidade é uma cidade que nos proporcionou toda essa caminhada, essa jornada nossa aqui, essa reencarnação, como se fala, né? E nós somos, eu posso dizer que nós somos criaturas completas. Bom, mas vamos voltar um pouquinho atrás. Nós chegamos em Cascavel, entramos pela porta da frente, né? E subindo a Avenida Brasil para almoçar. Nos ia almoçar, procurando uma churrascaria. Quando chegamos em frente à churrascaria, que hoje ela estaria em frente à Caixa Econômica. Houve lá uma briga na churrascaria, o camarada passou um espeto, o outro veio e abraçou ele para não brigar, ele pegou um espeto aqui, matou o próprio companheiro. Ele estava salvando ele para não se matarem, a Neuta queria ir embora. Aí nós fomos almoçar no Hotel Americano, que hoje estava lá, hoje está o Banco do Brasil. Na época, né, Cascavel, como eu falei, não tem asfalto, né? Era uma cidade super suja, né? Porque sempre ventou muito aqui, muito pó. A gente lavava a roupa, não podia ser de fora, porque a roupa ficava marrom, né? Os lençóis ficavam... Na época a gente só tinha lençóis brancos, né? Que era comum, né? Os lençóis brancos. Apesar que era violento a cidade na época das madeireiras, né, dos cafezais. Então, o pessoal, quando era uma vez por mês, saíam dos lugares onde trabalhavam e vinham para a cidade. Então tinha, mas nós nunca fomos envolvidos em nada disso, né? Mas pouca coisa a gente viu, pouca coisa... A vida nossa em Cascavel, ela foi assim bastante atuante, né? Eu não podia ir numa reunião que eu saía de lá ou o presidente ou o tesoureiro. Então nós formamos aqui, eu fui eleito, entrei no Rotary Club, Cascavel. O primeiro Rotary na fundação dele. Eu tenho uma gratidão muito grande por uma pessoa de Foz que trouxe o Rotary para Cascavel. No qual depois eu me tornei presidente, e depois houve uma divergência, eu acabei saindo. Nós formamos, o Tuiuti já existia, numa casa de madeira, na Rua Paraná.
Bom, depois formamos o Country Club. Paulo foi sócio há muitos anos. Comercial. E o comercial, que sou até hoje, do Conselho Superior do clube. Fundou a Guarda Mirim também. Aí tem a Guarda Mirim. Eu fui 20 e poucos anos o presidente e o tesoureiro, a maior parte do presidente. E depois, junto quase no ano 70, 80, assim, fundamos a PAI. Eu fui presidente 2 vezes. A primeira foi a instalação da PAI na rua 7 de setembro, onde inicia a rua Minas Gerais, uma esquina aí. Aí nós tivemos muita gratidão ao Paulo Marques, que era vereador e era o secretário da prefeitura. Foi deputado federal por 16 anos. Aí ele nos ajudou muito no pagar aluguel, a zeladora, as professoras, 2 professoras que as senhoras de Lutariano pagaram elas de estudar em Curitiba durante 1 ano. Elas eram formadas, mas tinham que fazer especialização. Aqui desmancharam o nosso cinema, né? Pois é. Foi uma pena, você sabe que sair. Realmente me doeu quando eles demoliram esse cinema ali, porque muito nós íamos no cinema. Meus ficamos filhos, tempo sem os filhos cinema, também né? iam muito no cinema. Todo domingo eu tinha uma matinê deles, ia ao cinema. E o bom é que eu ficava na janela, olhando eles chegarem no cinema e saindo depois. Tem algum filme que marcou, que vocês lembram? Ah, muito, né? Doutor de Vago, deixa eu ver, Ben-Hur, agora, como é que é outro, aquele famoso... Eu não estou lembrando o nome dele. tinha muito, né? Olha, eu assistia muito, era Faroeste. Que bom era assistir o Faroeste. Faroeste tinha bastante. Como tinha na época. E os namorados acabavam se marcando encontro? Vocês era. isso ou não? Sim, muito. Sempre tinha gente ali da frente do cinema. Porque os rapazes saíam primeiro e ficavam tudo na porta, ali, olhando as meninas saírem na porta do cinema, né? Sobre o Pia Terra, então ficava aqui mesmo, o senhor falou, daí se quiser complementar no cinema. Não, assim, eu ia complementar com que na igreja também, né? A gente viu assim a construção dessa nova igreja, das 2, né? Porque a igreja ali, a Santo Antônio, era também, acho que era de madeira, de madeira, depois, né? Reconstruíram maior, aqui a catedral, Dirceu Rosa, o trabalho de Dirceu Rosa, tudo isso a gente acompanhou, sabe? Nesse desenvolvimento da cidade. Então, a gente pôde se acompanhar muita coisa boa que aconteceu aqui na cidade. Transformação da avenida em 2, 3 vezes, né? Que construíram de um jeito, mudaram para outro, reformaram de novo, né? Tudo isso a gente acompanhou. Essa praça aqui, a Praça do São Jofre, as crianças brincavam o dia inteiro na praça, porque as crianças juntavam aqui Não, praça não. Na praça também, sim. Não. Era o hospital? Não, o hospital era para lá da praia, do outro lado. Ali. Não, está no outro lado. Onde tem o shopping. Né? Então, reuniam as crianças aqui, porque aqui na esquina tinham 4. Ali na frente tinha um português que tinha uma loja, tinha mais 2. Ali em cima na esquina tinha mais 2. O doutor Everaldo, né? Everaldo. Morava ali do outro lado, tinha mais 4. Então, era uma criançada, todo mundo ia para a praça. Essa praça foi momento... A praça era aqui nas nossas casas. Bom, também, né? Eles vinham aqui bastante. A cerca era ripas de madeira, né? Eles despregaram ela e passavam por baixo. Eles iam roubar a maçã na nossa geladeira. Porque naquele tempo não existia maçã aqui. Então, meu pai tinha um posto de gasolina lá em Foz do Iguaçu. E o caminhão deles ia abastecer em Ponta Grossa. Não vai em... abastecia por ali. Então, ele trazia maçã em caixa, maçã e verduras também, né? Em caixa ele trazia para nós. Então, minha geladeira era cheia.
Imagina uma turma brincando aqui, quanto tempo durava as maçãs. Mas o interessante, nós temos tempo? O interessante é que depois de muitos anos, minha filha estava estudando em Curitiba, uma ocasião nós estávamos nós duas caminhando lá na Rua 15, e vinha assim, 2 rapazes, e eles olhavam assim para nós e riam, e eu olhava assim, digo, eu pensei que tivesse outras pessoas atrás, né? Dali a pouquinho ele chegou assim, Dona Neuza, e me ergueu, assim, mas um baita de um menino alto. Menino assim, ó. Me ergueu assim no colo, né? Mas que bom lhe ver. Aí eu falei assim, quem é você? Daí ele falou assim, não lembro de mim. Eu falei assim, não, me põe no chão que nós conversamos, né? Mas na hora eu pensei assim, bom, se ele me chamou pelo nome, ele não se enganou, né? Digo, quem é você mesmo? Eu sou filha até esqueci o nome da senhora ali, da fulana. Elas moravam na esquina e foram embora para Curitiba, né? Aquele que ia roubar suas maçãs. Eles pegavam as camisetinhas, assim, e enchiam de maçã e saíam. Mas nunca tivemos, assim, problemas, sabe? Por causa de criança, não. Sempre, pelo contrário. A infância é muito boa. Eu sempre achei, assim, que criança tinha que brincar, criança tinha que ser autêntica, sabe? Né? E realmente, nossos filhos tiveram uma infância muito boa. Muito bom. O pior é que Porque estragaram sempre, o nosso pesqueiro. porque sempre a arte tinha, né? Estragaram o nosso pesqueiro. Nós pescava, hoje é centro da cidade, né? Na rua São Paulo, naquela baixada ali tinha um banhado, acho que tinha uns 50 por 50 a mais. E dava cada bagre, lambari, coisa valia. Nós ia pescar. Agora encheram de entulho. Cemitério ficava ali onde está o Moinho Corbélia, na esquina embaixo. Mas logo em seguida... Ali passava a antiga estrada de Guarapuava a Guaíra, no lado do cemitério, e o Moinho Corbélia. O moinho, como que é o nome desse moinho? Você conhece Badote? Badote, né? Badote. Deve ser que tinha outro nome, então. Hein? Tinha outro nome antes, não? Não, eu acho que não. Acho que sempre foi Badote, não Badote. Não, Corbélia? O Corbélia. Acho que foi Corbélia. No começo foi mesmo, realmente. Mais alguma história que vocês lembraram enquanto a gente conversava, que querem Desliga o aparelho, daí eu falo. falar? Dos jagunços? Não, olha, Isso não dá. meus clientes, nossos clientes, Nós não podemos falar deles. eles tiravam a blusa, o casaco, para dar para um pobre que ia pedir. Porque eles eram profissionais, contratados, né? Aí não dá para falar as famílias que contratavam. Como eu te falei, eles compravam na nossa relojaria, eles eram nossos pacientes, clientes, né? E eles diziam para nós, se precisar do nosso trabalho, nosso serviço, conte conosco. Se alguém fizer mal para vocês, conte conosco. Eu digo, não precisamos, não, está tudo bem. E eles vêm de onde, esses jagunços? Eu acho que eram paulistas, né? Lá do Nordeste. Não. Um era de Guarapuava, 2 ou 3 aqui de Toledo, de Cascavel de Toledo. E Tinha uma turma bem... que era Biriba, Tinha aquele Cor-de-Rosa. Aí eram 2 irmãos, que tem família aqui ainda. Bom, vamos lá, eles andam lá. Eles eram E quem contratava, eles, vamos supor, uma família antiga aqui, Paraí, precisava de um jagunço, ou vários. Falava com um taxista, ele contratava lá por 10 mil, ficava com 20%. E hoje esse taxista vive ainda, só que ele está lá tomando o chimarrão dele, sentado perto do fogão a lenha. Até esses dias eu perguntei para o parente dele, não, é a mesma coisa. De repente, pela janela, passa um vulto assim, entra, vai no quarto, ele corre lá, não chegou ninguém. Aqueles espíritos que
remorso, consciência. Consciência pesada, né? Então, Eu acho assim que eu lembro assim dos desfiles, 7 de setembro. No começo tinha assim, era a base do Jeep, né? Até eu tenho as fotos ainda. Mas sempre tinha, desfilava todas as escolas juntas, não era? Todos os alunos era obrigatório. Eu achei, era assim bonito, sabe? De ver aquelas criançadas todas, né? Cascavel crescendo, aquelas crianças. Hoje são todos aí empresários, adultos, né? Por sinal, esse 7 de setembro, esse desfile desse ano, eu achei assim muito bom, porque apresentou o que Cascavel tem, então eu admirei muito esse desfile deste ano. Então, achei um dos melhores até agora que eu vi aqui em Cascavel. é que nós ficamos na janela ali. Sim, é só abrir a janela. É só abrir a janela e olhar ali passar. A gente acompanhou muito, porque sempre que morou aqui no centro, também aquelas procissões de Corpus Christi, né? Que passa tudo na frente da minha casa, né? Então, cada ano aumenta, cada ano tem mais gente participando. Eu acho isso muito bom, que a pessoa também, né? Possa, assim, a voltar para as coisas boas da vida, né? Se ligar mais a Deus. Então, a gente acompanhou muito. Cada prédio, né, que a gente viu o começo deles. Então, você veja, nós temos, assim, realmente só agora os boas. bisnetos estão aproveitando, ver aquele prédio que estão construindo ali. Quando eles descem o guincho, pega, leva lá para cima, tijolo, tudo. Esse aqui é novo aqui. Sente assim, olhando a cidade crescer pertinho de vocês hoje? Uma impressão que vocês têm é aquela dificuldade e agora a cidade pronta. Muito bom. Eu sou urbana, então eu não troco por nada, eu não vivo o passado mais, sabe? Eu não troco nada pelo passado. Foi difícil? Foi. Vencemos, então parou, né? Agora, eu gosto de Cascavel agora, na atualidade, como ele está. Tá? Admiro, sinto emoção quando eu saio, vejo tanto prédio, tanta coisa bonita, tantas lojas boas. A medicina, a saúde está assim bem servida, né? As festas religiosas que eu tenho assim não participado diretamente, mas visto, eu acho assim muito boa. Eu acho assim que tem muita gente boa dentro de Cascavel. Apesar que Cascavel sempre vai para a mídia de maneira às vezes errônea não, contrário, né? Das coisas boas, mas eu acho assim que tem muito mais bem do que coisas ruins aqui. Não sei se é porque a gente vive, tem um centro aqui que a gente não participa das coisas mais de fora, né? Uma ocasião eu estava na rodoviária aqui, onde está hoje mesmo. Isso não faz também muitos anos, acho que faz 10, 12 anos. Uma senhora me abordou e pediu para mim ler. Ela não enxergava lá muito bem na passagem qual é o número, onde é que ela tinha que embarcar no ônibus. Aí eu ensinei ela, aí ela começou a contar a história da vida dela. E ela veio se tratar de um câncer aqui no UPCAM. Ela veio lá do Rio Grande do Sul. Federico Westphal. Aí me deu o telefone, eles têm hotel lá, que é a filha dela que cuida. Ela parou de atender no hotel porque ficou doente. E quando passasse por lá, chegar lá, dormir lá, ficar lá no hotel, visitar eles. Mas nunca deu oportunidade de ir para lá. Quer dizer, deu uma de passagem, né? Então